Olá, queridas mães do grupo Mães que Clamam pelos Filhos. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. A nossa mensagem de hoje tem como título Sobre amar outras pessoas. E essa mensagem de hoje, eu acho que ela vai ser um pouquinho dura para nós. E ela faz parte de uma série de mensagens escrita pelo pastor Charles. E o título é sobre alguém já sobreviver, alguém já fez o caminho. E o verso que nós vamos meditar hoje está em Êxodo 32, verso 11. E ele diz assim: Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Bem, que sentimentos movia Moisés ao fazer essa súplica a Deus em favor do povo? Um sentimento que não vem de nós, um sentimento que vem de Deus, que é o amor. Não sei quantos, mas eu acredito que quase todas nós conhecem esses dois personagens. A história de Damon Doss, ela é muito interessante. Ele foi um militar norte-americano e adventista. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi soldado e socorrista do Exército dos Estados Unidos, designado para uma companhia de atiradores durante a Batalha de Okinawa e tornou-se a primeira e única objeção de consciência a receber a medalha de honra da guerra. Ele se tornou até tema de um filme, Até o Último Homem. Ele inspirou muitas pessoas. Sua fidelidade aos princípios e firmeza para manter-se em paz com sua consciência diante de Deus pregaram de tal forma que é difícil medir o alcance dos resultados do seu testemunho. Ele salvou dezenas de soldados feridos que haviam sido deixados para trás, pois a companhia já havia batido em retirada durante a guerra. A história é tão emocionante que tocou o coração de muitas pessoas. É tocante ver o amor por quem talvez não se importava e até mesmo desprezava esse homem, porque ele não quis carregar uma arma durante a guerra. E ele salvou dezenas de vidas naquela guerra. Uma outra personagem, Madre Teresa de Calcutá, disse: é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. A convivência nos faz conhecer os problemas e estes nos ajudam a aplacar a consciência se optarmos pelo desprezo. Dificilmente não sofremos com o comportamento ou as escolhas de alguém. E também é importante dizer que dificilmente não fazemos outra pessoa sofrer. A vida em comunidade não está isenta de decepções. E mesmo diante de circunstâncias adversas, amar é um dom celestial. Moisés tinha todos os motivos para se livrar do povo. Não faltava razões para aceitar a proposta de destruição em massa. Olha o que Deus disse a Moisés lá em Êxodo 32, 10. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se assenta contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação.
noites sem dormir, reclamações intermináveis e acusações injustas. A lista não era pequena e a dureza do povo era reconhecida por Deus. Êxodo 32:9 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Por muito menos nos dias de hoje, já vimos a toalha ser jogada e o assunto ser dado por encerrado. Quantos não já desistiram de alguém ou de persistir em uma amizade, ou de viver em comunhão com alguém, porque não aguentamos. Pessoas como Dós, Madre Teresa e Moisés nos ensinam a grande lição de que é possível amar, mesmo que os outros não nos entreguem motivos para isso. Sim, queridas. E com essa verdade, que às vezes parece ser um pouco dura para nós podemos amar. E uma verdade ainda melhor é que você pode acreditar que as pessoas podem mudar. Mesmo quando parece duro ouvir isso, as pessoas podem mudar. O pastor iniciava os trabalhos em uma nova região e separou os primeiros dias para conhecer os líderes, a fim de se inteirar das necessidades dos locais daquelas pessoas, daquela nova comunidade. Uma pessoa o chamou de canto e começou a pintar um quadro bem escuro, principalmente com 2 nomes com quem o ministro teria de conviver. Depois de ouvir amorosamente orientar o irmão, o pastor seguiu com as suas responsabilidades. O tempo passou e revelou que, de fato, ambas as pessoas tinham um temperamento difícil. Entretanto, também evidenciou qualidades extraordinárias. Os olhos do pastor não se deteve nas más qualidades, mas nas boas qualidades que aquelas pessoas tinham. Um dos indivíduos se tornou uma das maiores forças naquela região, sendo um braço de apoio ao ministério pastoral. Sabe, queridas, nós também não somos fáceis, porque o pecado nos tornou assim. A Bíblia não esconde fatos de tensões entre indivíduos, como no caso de Paulo e Barnabé. Lá em Atos 15, versos 36 a 41, nós vemos ali a história, que diz assim: E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemo-nos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé, só um momento só um momentinho aqui que a Bíblia. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenta houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça de Deus.
e passou pela Sicília, pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vejam, queridas, Paulo e Barnabé tiveram uma contenda, não concordaram com um ponto de vista. Para Paulo, não era justo levar João Marcos, já que ele havia abandonado o trabalho na parte mais difícil. Bom, esta deserção fez com que Paulo julgasse por algum tempo desfavoravelmente a Marcos. E em Atos dos Apóstolos, página 92, diz assim: por outro lado, Barnabé se inclinava a desculpá-lo devido à sua inexperiência. Estava ansioso para que Marcos não abandonasse o ministério, pois via nele qualidades que o habilitariam para ser útil como obreiro de Cristo. Anos depois, sua solicitude por Marcos foi ricamente recompensada, pois o jovem se entregou sem reservas ao Senhor, e a tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho em campos difíceis, sobre a bênção de Deus e a sábia orientação de Barnabé, ele se tornou um valoroso obreiro. Paulo se reconciliou mais tarde com Marcos, recebendo como colaborador. Recomendou-o também aos colossenses como cooperador no reino de Deus. E como tendo para ele sido consolação. Não muito tempo antes de sua morte, Paulo tornou a falar de Marcos como lhe sendo muito útil para o ministério. O ministério de Paulo, amadas, foi admirável. Suas orientações para a igreja e disposição evangelística foram sem iguais. São indiscutivelmente relevantes. No entanto, nós também precisamos de homens como Barnabé. Quando a igreja não acreditava na conversão de Paulo, foi ele quem intermediou a aproximação. Quando Marcos não possuía mais crédito, ele o tomou pela mão, restaurou sua imagem diante das pessoas, possibilitando assim a reaproximação de Marcos, até mesmo com o próprio Paulo. Acredite, pelo poder de Deus as pessoas podem mudar. Paulo mudou, Marcos mudou, porque houve alguém, que foi Barnabé, que acreditou nesses homens. Viram nele aquilo que Jesus viu. Barnabé olhou para esses homens como Jesus olhava para eles e como Jesus olha para nós. É difícil amar o nosso próximo, mas acredite, Deus pode fazer uma mudança. Deus pode mudar os corações das pessoas. E uma outra coisa que Deus pode fazer por nós é que nós tenhamos no nosso coração a vontade de ir em busca dos perdidos. Conta-se a história de uma família, a família de Vinícius. Essa família estava distante de Deus. E eles estavam franqueando os cultos, sabe? Eles iam no culto somente quando havia programas assim extremamente especiais. Do contrário, eles iam fazer outras coisas, outras atividades. E Vinícius era membro da classe dos juvenis. E quando a professora notou suas frequentes ausências, combinou com a classe, com os amiguinhos dele, de fazerem uma visita.
O combinado era simplesmente dizer que estavam com saudades, mas essa pequena ação mudou o curso da vida desta família, que hoje está firme na igreja. Sim, pequenas atitudes podem fazer a diferença. Sabe, queridas, o alto preço foi pago por cada um de nós. Lá em 1 Pedro 1, verso 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sim, e não podemos considerar como perdidos os que um dia estiveram no aprisco do Senhor e hoje se encontram em apostasia. Deus espera que busquemos os afastados. Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20, diz assim: irmãos, se alguém dentre vós se desviou da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Jesus, nosso maior exemplo, mostrou que seu amor por Pedro não foi abalado pela negação dele. Nós conhecemos a história. Pedro negou a Jesus, mas Jesus o convidou, perguntou para ele 3 vezes se ele o amava. Em um encontro pessoal, Jesus buscou tocar o coração de Pedro, pois desejava vê-lo restaurado. Ele deseja buscar também o meu e o seu coração e o coração de todos aqueles que se encontram longe dele. O desejado de todas as nações, página 574, a escritora americana Ellen White faz a seguinte afirmação: a maneira de o Salvador proceder para com Pedro encerrava uma lição para ele e para seus irmãos. Ensinava-lhes a tratar o transgressor com paciência, simpatia e amor pleno de perdão. Embora Pedro houvesse negado seu Senhor, o amor que ele lhe tinha nunca esmoreceu. Amor assim deve o subpastor sentir pelas ovelhas e cordeiros confiados ao seu cuidado. Lembrando sua própria fraqueza e fracasso, Pedro devia tratar com o rebanho tão ternamente como fizera Cristo com ele. Não era apenas o perdão que estava sendo oferecido a Pedro naquele momento, mas também um claro direcionamento. Pedro agora estava sendo convidado a ir cuidar das ovelhas de Jesus. Os que vacilam em sua caminhada cristã precisam ser buscados com o mesmo amor, assim como Jesus buscou a Pedro. O povo pelo qual Moisés lutava estava em franca apostasia. E, mesmo assim, desejou Deus uma chance de perdão. Êxodo 32, 11 a 14 diz assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra?
Toma-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles possuirão por herança para sempre. Então, o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Devemos parar um momento e pensar em pessoas que necessitem da mesma atenção que um dia, em Cristo, foi estendida a nós. Não devemos permitir que essa sensibilidade termine aqui, queridas. Devemos fazer contato para sermos instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. Devemos buscar essas pessoas, buscar aqueles que são da nossa família e aqueles que também não são. Você quer saber como começar a ter amor pelo próximo? Bom, existe um excelente ponto de partida. E é este ponto de partida que nós vamos ver agora. Que excelente ponto de partida é esse? Em 2008, a Igreja Central de Ribeirão Preto, em São Paulo, fez um lindo movimento de oração. A congregação se organizou em dupla e cada membro desta dupla indicou 3 pessoas. Sendo assim, a dupla passaria a orar por 6 nomes durante 30 dias. Após esse período, cada membro fez contato com as 3 pessoas escolhidas, revelando o período de intercessão. A notícia foi recebida com muita alegria e histórias emocionantes surgiram neste período de 30 dias. Todos foram convidados a participar de uma celebração de gratidão. E a igreja recebeu mais de 500 convidados, dos quais mais de 150 decidiram estudar a Bíblia. 1 Timóteo 2, versos 1 e 2. Antes de tudo, recomendam que se faças súplicas, orações e intercessões. Sim, se você tiver dúvidas por onde iniciar um projeto missionário, por onde começar a interceder por alguém, a buscar alguém, comece com a oração. Se não tiver dúvidas, também comece com a oração. A oração não atinge apenas as vidas das pessoas pelas quais estamos orando, mas toca também a nós, os intercessores. A oração sincera move o coração de Deus. Qual foi o resultado da oração feita por Moisés? Êxodo 32, 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Patriarcas e Profetas, página 226. Diz assim: intercedendo Moisés por Israel, desapareceu-lhe a timidez ante seu profundo interesse e amor por aqueles em favor dos quais havia sido nas mãos de Deus um meio para se fazerem tão grandes coisas. O Senhor, ouvindo-lhes os rogos, e atendeu a sua abnegada oração. Deus havia provado o seu servo,
provara-lhe a fidelidade e o amor por aquele povo ingrato e propenso ao erro, e nobremente resistir a Moisés à prova. Seu interesse por Israel não se originara em qualquer intuito egoísta. A prosperidade do povo escolhido de Deus era-lhe mais valiosa do que a honra pessoal, mais apreciada do que o privilégio de tornar-se o pai de uma grande nação. Sim, queridas, Moisés, com o amor que veio de Deus, intercedeu por aquele povo, com súplica, dizendo até que entregava sua própria vida, mas que Deus, por favor, não consumisse aquele povo, mesmo aquele povo sendo ingrato, injusto com ele, murmurador. Ele tinha um amor tão grande que ele pediu a Deus que poupasse, que não livrasse daquele fardo que era carregar aquele povo. Claro, queridas, que movimentos de orações podem ser feitos como foi esse realizado lá em São Paulo. Existem excelentes ideias a serem colocadas em práticas. Mas, amadas, nós não precisamos esperar uma grande ação para começar a agir como intercessores. Talvez você esteja ouvindo essas palavras e pergunte como posso fazer isso. Junte-se a nós, a esse grupo de mães que clamam pelos filhos. Ore, peça a Deus sabedoria e interceda pela sua família. Hoje mesmo, na sua igreja, no ambiente de trabalho, em casa, em outros lugares, aqui neste grupo, nossas preces em favor de alguém podem ser elevadas a Deus. Amadas, que experimentemos as bênçãos de orar por alguém, dando espaço para vermos o mover das mãos de Deus em nós e através de nós. Permita que Deus lhe use para clamar pela vida de alguém, para ver o agir de Deus através de nós ao clamarmos por pessoas que estão distante dos caminhos de Deus, ao clamarmos pela nossa família, pelos nossos filhos, a clamarmos pela mudança em nosso caráter, em nossa vida. Devemos amar as pessoas. Para concluirmos esta mensagem, você deve clamar a Deus por um coração amoroso. A identidade do seguidor de Cristo passa pela manifestação desse sentimento em favor dos outros. João 13:55 diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Talvez você tenha em seu coração alguma mágoa, alguma tristeza contra alguém da sua família, contra um amigo, talvez até mesmo contra o seu filho. Devemos ir em busca dos que deixaram um espaço vazio, não só na igreja, mas também no nosso coração, no coração da família de Cristo. Como aconteceu com Moisés, talvez o caído seja justamente quem um dia nos afligiu ou magoou. Mas não desista. Ame essa pessoa. Amar quem nos ama é simples. Mateus 5:46 a 47 diz assim: se vocês amam somente aquele que os ama, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos
amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Mas o desafio desse tema de hoje, proposto pelo Evangelho, está sintetizado no apelo de Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Corações podem demorar para mudar, mas acredite, Deus pode mudar corações. Talvez você esteja desanimada por ver que ainda não houve mudança na vida de alguém que você ama. Às vezes, nós já estamos há muito tempo praticando essa proposta divina de orar por alguém, mas não podemos esquecer que uma vida de oração muda também o coração do intercessor. Muda não só o coração de quem estamos orando, mas o nosso também. Simplesmente devemos, queridas, amar como Jesus nos amou. Hoje, aceite este apelo. Ame o seu próximo. Ame aquele que vos maltrata, aquele que vos persegue. É fácil? Não, não é nada fácil. E ainda digo mais, para nós é impossível. Mas o amor é um dom de Deus, porque Deus, ele é amor. E se nós nos rendermos a Ele e pedirmos que Ele coloque em nós esse amor, Ele irá fazê-lo. E aí nós vamos dizer que amamos a quem nos maltrata e quem nos persegue. Que amamos aquele que está lá, abandonado, perdido neste mundo. Que eu e você, hoje, por mais difícil que seja, não é difícil clamar a Deus. Clame a Ele para colocar amor em seu coração. Amor por aqueles que estão nos fazendo sofrer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que faça esse amor crescer em seu coração. Oremos. Deus, é muito difícil para nós, mas confiamos que tudo se faz fácil quando o Senhor está conosco e está do nosso lado. Coloque esse amor no nosso coração, ó Deus. Que venhamos a fazer diferença na vida da nossa família, dos nossos amigos, do nosso próximo. Que o teu amor seja tão grande na nossa vida, que ele abunde de tal maneira que transborde na vida daqueles que nos cercam. Que a tua luz ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos irradiar esta luz ao nosso redor. Nos ajude, Deus, a sermos instrumento nas tuas mãos. Queremos refletir a tua face na vida dos nossos familiares, dos nossos filhos. Que o teu amor tão grande alcance cada um deles através de nós. Que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem sinta este amor por elas. E que assim como um dia o Senhor as alcançou, que elas transmitam a tua verdade e ame o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, e que ame a ti de todo o coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e transforma o nosso ser. Traga os nossos filhos de volta. Que o teu amor se manifeste na vida de cada um deles, que o teu Santo Espírito fale ao coração deles e que ele os ame também. Perdoa, Senhor, é o que eu te peço a cada um de nós e de nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Até uma próxima, querida. Que o amor de Deus nos constranja. Fique na paz.